Fala, minha gente! Olá, Muito boa meus tarde. amores, boa tarde. Tem gente que está para dar boa tarde, ainda mais boa tarde, porque fez aniversário. Fez aniversário nesse final de semana. Foi. Fiquei mais Parabéns velhinho. pra você. Obrigado, obrigado. Estávamos longe, mas mandamos mensagem. E ontem eu disse para ele, mas é amanhã que eu vou te dar o abraço de feliz aniversário. Recebi esse abraço bom. da Darley do Pastor Aleixo e recebo o seu abraço aqui também, viu? Obrigado, de coração. Muito bom ficar velho, muito bom. Oi, eu dou graças a Deus, né? Quando você tiver com Bom, 90 bom demais. anos, vamos lembrar desse pedido das felicidades e os anos de vida. É verdade, né? E nesse final de semana, muitos de nós aqui da Novo Tempo, incluindo aqui do programa eu e o pastor Robson Aleixo, na caravana Novo Tempo, estivemos no Pará, Marabá, e depois nós seguimos atravessando Tocantins e chegamos ao Maranhão, e foi uma caravana coisa boa. lindíssima também em Imperatriz. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. E lá fora a gente sabe de perto como a Novo Tempo é amada, e o Entre Família também, entre os programas mais amados aqui da Novo Tempo. Mas é porque fica difícil não ser amado aqui, né? Como? A gente é tão A legal. gente ama Amores, fazer. somos sempre os amores. Quem chega distribuindo amor, recebe amor de volta. Boa Bom tarde para demais. vocês, de verdade. Vamos ficar juntinhos até as 4 da tarde. E hoje nós temos um tema que envolve toda a família, o cuidado dos pais com a saúde emocional dos filhos. Ixi, educação emocional, né? Não Importantíssimo, como hein? lidar, como talhar, o que reprimir, o que deixar. É um desafio que precisa de informações de verdade, pensar seriamente nisso. Cuidar com aquilo, né, pastor? Engole o choro. Não é pra chorar e tal. Homem não chora. Homem não chora. Não, homem não chora, homem Menina infarta. boba. Homem não chora, homem infarta. Olha o perigo, olha o perigo. Vai segurando. Que uma menina hora boba, explode, né? chora por tudo. Um não pode chorar, a outra chora por tudo, né? Minha Essa irmã tinha menina apelido de chora. bebê chorão quando era Olha pequena. só, pobrecinha. Tadinha. Mas o que mais? Chorava Como é muito que a também. gente trabalha as emoções das crianças? Fala-se de um analfabetismo emocional pra gente que já cresceu, não foi ensinado a lidar com o que sente, não aprendeu a nomear o que sente. É dessas coisas que a gente vai falar no programa de hoje. Mas temos também aquele quadro de todo começo de programa que é... O nosso hashtag hoje com a Josemara. E aí, Josi, o que você conta pra gente, hein? Boa tarde para você que está em casa. Que bom ter esse momento com vocês, né? Voltando para o nosso ao vivo. E, gente, hoje nosso momento hashtag, vou falar sobre um pouso de emergência que aconteceu que saindo lá de Londres, era para pousar em Singapura, mas devido à turbulência precisou pousar em Tailândia. Só que isso resultou na morte de uma pessoa e deixando 30 pessoas feridas. E os detalhes eu trago no momento hashtag, tá bom? Também vou falar sobre um ensaio fotográfico de cães que foram resgatados no Rio Grande do Sul, dando a oportunidade de eles conhecerem aí, tendo um novo lar, né? Um novo recomeço para esses cãezinhos que ficaram assustados diante dessas enchentes que têm assolado tanto o Rio Grande do Sul. Mas tudo isso no nosso momento hashtag, tá bom? Tá chegando notícia boa, né? Quando a gente fala de vida, de resgate, é sempre algo para celebrar, algo para comemorar. Mas nosso papo de hoje, nós temos o nosso convidado, que é o Fernando Rochael. Rochael. Ele vai nos ensinar logo no primeiro bloco como pronunciar isso. Mas mais do que isso, ele é um especialista em comportamento, psicólogo e vai nos ajudar bastante hoje para tirar essas dúvidas desse nosso desafio de pensar a formação emocional dos nossos pequenos. E é bom, viu? Sempre muito bom conversar com o Rochael. Se Fizemos prepare. já alguns consultórios de família, é sempre muito bom. Conversar e ouvir músicas dele também, né? Mas ultimamente ele não quer cantar, ele vem no consultório e não quer cantar, Então diz que vamos fazer só ele passar canta no vergonha. Vamos ver caixa se ele de canta música. hoje. Então, Vamos ver se ele se canta ele não hoje. cantar, vai passar vergonha, porque a gente vai pedir. Boa. Eu até puxo alguma música dele, viu? Conheço várias aí. Saberia cantar aquela Se Melhorar, Melhora? Opa, É, essa eu porque tem o conheço. ditado que diz se melhorar, piora, ele não é melhorar, melhora. Muito bom, Sensacional. muito bom. Então, se já começamos bem, tornando a sua tarde melhor, calma aí, só está começando, vai melhorar mais ainda, até já. De volta, hein, por Darley? aqui. É verdade. Sabe que, falando sobre o tema de hoje, é pensar também na nossa alfabetização emocional, que ainda dá tempo. Nós adultos temos muitas dificuldades, imagine as crianças, mas... Eu espero que no programa de hoje você aprenda para você, para sua vida também. E qual é a pergunta do dia? Vamos lá, perguntinha do dia para você já interagir com a gente por aqui, ó, mandando aqui no nosso 12983150249. Como você ajuda seu filho, seus filhos no caso, né, a lidar com as emoções? Você ajuda? Você tem conversado com seus filhos, tentando entender as emoções dele? E uma coisa que eu faço, Darley, já comentei em outro programa aqui, é lembrar da mesma fase que meu filho está passando, quando eu passava por aquela fase, quais eram os meus sentimentos, né? Para eu poder entendê-lo, acolhê-lo
e até ajudá-lo a passar por algumas fases, né? Está entrando agora na adolescência e algumas coisas são bem novas para a gente, nem tanto, né? Mas acaba sendo também, porque a gente está passando com o nosso filho, para ele é tudo novo e a gente vai tentando decifrar. A gente já passou por esse pedaço da estrada, né, pastor? Pois é, quando você estava falando aqui, eu fiz viajei no tempo, lembrando de algumas coisas, né? Mas a gente passou por coisas, talvez, que os nossos filhos não precisam passar. Então, essa lembrança é sempre positiva, né? O que deu certo e o que eu passei ali que não era para ele passar. Porque, às vezes, a gente normaliza o nosso sofrimento e faz do sofrimento um padrão. Eu sofri, você vai sofrer também. Mas o mundo que a gente viveu não vai se reproduzir para o mundo dos nossos filhos, né? Verdade. Agora, E o que eles nesse sentido- vivem é diferente também, né? Uma pandemia, por exemplo, a gente não passou, eles estão passando. Esse boom da tecnologia aí também, né? Que eles estão passando, a gente vai se adaptando para entender também, né? E pandemia foi muito pesado para as Foi. crianças. Penso o que está acontecendo no Rio Grande do Sul para as crianças dali também. Bom, tem muito o que dizer ainda no programa de hoje, mas está chegando, né, pastor? Aquele quadro que a gente fica sabendo, se atualizando. Pois é, e a gente tem aí a graça de receber o hashtag dessas notícias que você tem que prestar atenção, elas aliviam o coração, mas sempre tem uma reflexão. Eu não queria fazer esse versinho, mas ficou. Ficou mesmo. Então, depois da vinheta, eu paro de falar e lá vem a Josi com o hashtag de hoje. Eu acho até interessante a gente pegar, recortar esse pedaço aqui e deixar sempre para todas as vinhetas do hashtag, porque ficou lindo. Ficou lindo, uma graça. Ficou legal? Nossa, É que se você parabéns. perguntar para você pedir para eu falar de novo, eu não consigo. Já esqueceu. Mas seria algo como batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, Agora, carrega aí é o que pai tá, no bolso, esparrama ou espalha-rama, né? espalha rama. Espalha-rama. Mas quando espalha a rama, Entendeu? ela não esparrama? comunicou. É esparrama. Aí a gente Não, então, passa o algumas tempo coisas a todo gente vai dizendo que eu estou entender errado, quando ao na longo verdade da eu estava vida. certo. Podemos Não afirmar corrija que o os que dois está são funcionando, né? Tá boa. Podemos afirmar, né, pastor? Os dois são corretos. Eu acho lindíssima a forma que você falou. Próxima vez, eu espero mais versos como esse, viu? Deixa comigo. Aguardo. Deixa comigo. Já começa um caderninho anotando tudo. Gente, começa o hashtag com uma notícia de um pouso de emergência que resultou na morte de uma pessoa e deixou 30 feridas. A fatalidade aconteceu hoje, depois que o comandante declarou emergência devido a uma turbulência severa e realizou um pouso não programado no aeroporto de Tailândia. O voo havia saído de Londres e o evento aconteceu faltando cerca de 1h30 para o pouso em Singapura. Temos uma imagem aqui representando a diferença e como isso é crucial. Então, saiu de Londres, era para chegar em Singapura, só que o destino foi antes e isso acabou tendo algumas fatalidades. De acordo com a companhia aérea, havia 211 passageiros e 18 membros da tripulação aí no avião. A vítima que veio a óbito é um passageiro de nacionalidade britânica de 73 anos de idade, que teria aí problemas cardíacos, sendo uma das possíveis causas da morte dele, que já está sendo investigada. Seguindo aqui, de acordo com o diretor-geral do aeroporto da Tailândia, 7 dos feridos se encontram em estado crítico. Outros 23 pessoas têm ferimentos leves e estão recebendo tratamento. Em nota, a companhia aérea ofereceu mais profundas condolências à família da pessoa que faleceu e garantiu toda a assistência possível para todos os passageiros e tripulações aí a bordo da aeronave. Em nota também está verificando as informações que diz que essas pessoas que teve esse estado crítico não estavam com cinto, até porque não estavam preparadas para essa turbulência. E aí acabou resultando sendo jogada para cima e tendo vários machucados. Aí por a importância do cinto, né? Mesmo estando tudo ok, a gente manter com o cinto, porque a gente nunca sabe quando pode surgir uma turbulência. E nunca é avisado, né? A turbulência chega e depois avisa que teve. E também não é normal em turbulências como essas, severas, ter resultado uma morte, mas aconteceu e por isso que estão investigando o que de fato ocasionou isso tudo. Mas, gente, seguindo aqui com o nosso momento hashtag, agora com uma notícia mais leve para você, vem lá do Rio Grande do Sul, viu?
Cães que foram resgatados das enchentes do estado gaúcho e que não puderam ser levados pelos donos ganharam um dia de modelos para ajudar a buscar por um novo lar. No abrigo havia 70 cães e os veterinários e fotógrafos do município de Pelotas improvisaram todo um cenário para isso. A fotógrafa responsável pela ideia, Rafaela Siqueira e Silva, contou em uma entrevista que a iniciativa deu certo e logo alguns dos cães ganharam um novo lar, enquanto outros voltaram para os donos. Bora conferir algumas dessas fotos comigo. É difícil olhar, não queria adotar um, né? Olha só, carinha de assustado, mas bem arrumadinho para que as pessoas possam se identificar e garantir um novo lar para esses animaizinhos aí que foram resgatados. Fofos demais, olha isso. Que bom essa iniciativa e como isso faz diferença, né? Mais de 12 mil animais de estimação e silvestres já foram resgatados das áreas alagadas do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, os animais resgatados passam por uma triagem veterinária. Os que estão bem são devolvidos aos donos e os que não são identificados são levados para os abrigos públicos ou para clínicas veterinárias, caso estejam aí feridos. Então, tem todo um cuidado, um tratamento e, claro, como eu disse, caso aconteça do animal não ser aí resgatado, né, encontrado pelo dono, elas estão promovendo aí, as pessoas estão promovendo um ensaio para que a pessoa que veja possa se identificar e adotar um cãozinho lindo como esses. Lindos, lindos cachorrinhos, E é né? interessante dizer que, assim, a gente pensa em solidariedade, ajuda, socorro a essas pessoas. E como estratégia, alguém pode dizer assim, mas fazer um ensaio fotográfico, algum profissional está querendo aparecer, ou coisas do gênero, que aparece, né? Sim. Mas é lembrar que arte e humor são duas estratégias para o enfrentamento de qualquer tragédia na vida. Chega uma hora que você vai precisar do humor, vai precisar da arte, vai precisar de meios para que você não sucumba à tragédia. Então, esse é um meio terapêutico. Isso faz parte da estratégia de levar as pessoas a reconsiderarem de novo, pela arte, a beleza, o cuidado, o amor aos bichinhos. Isso vai retomando a alma da gente para continuar a vida. Então, parabéns às pessoas envolvidas e também quem apoia que assim seja feito para que com essas estratégias saia-se dessa situação tão dramática, terrível, né? Parabéns a todos. E é totalmente diferente, né? Quando você vê um cachorrinho ali escovadinho, com banho, é mais fácil alguém chegar, que bonitinho eu quero, do que um cachorro, né, tirar uma foto de qualquer jeito, cachorro no canto, Não, alguma coisa isso assim. mais profundamente, né, Aleixo, essa imagem dá também um senso de esperança, né? O Sim. cachorro que foi achado lá no meio da lama, agora ele está tratado, cuidado. A gente renova também o fôlego e diz assim, dá para mudar. A gente às vezes se perde no discurso, porque assim, um cachorro não é um ser humano. Não tem o mesmo valor de um ser humano, mas um ser humano de extremo valor o ama, Exato. né? E a gente precisa devolver para a nossa forma de pensar o conceito de sacralidade da vida, que a gente está tratando tudo como se fosse nosso. Agora, a natureza não é nossa, é nesses termos que a gente cuida. Então, o Deus da Bíblia, Deus de verdade, ele olha para os animaizinhos e nos delega a responsabilidade sobre eles. Então, diante de uma tragédia, obviamente, a gente vai salvar vidas lá, e vidas humanas primeiro, sempre, claro. Mas os seres humanos amam aqueles cachorrinhos, é muito bom. E se você tem essa habilidade, ela cedeu. A habilidade, a vocação dela para chamar a atenção de algo. Isso é fantástico. Eu vejo nisso algo simbólico. Sim. Né? Quem está fazendo com seus dons, seus talentos, sua vontade, é simbólico do cuidado e do resgate. Obrigada, viu, Josi? Tem mais por amanhã? Somente isso, viu, gente? Amanhã eu volto. Tá E a gente segue nas orações pelas pessoas lá que sofreram a respeito deste pouso e também aí orações para que esses animaizinhos tenham esses reencontros e encontros também, tá? Um beijão para você e uma ótima terça, que você aproveite bastante o programa aqui, que com certeza está maravilhoso, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, E muita Josi. gente, né, lembrando ainda dos bichinhos e seus donos, quando perdem seus bichinhos, sofrem muito. Muito. Se os encontrar em meio a todo esse dano, encontrar pelo menos seu bichinho de volta, isso também acalenta o coração. Verdade. Já vi alguns vídeos, inclusive, de pessoas reencontrando os seus animais de estimação e alegria, né? Aquele sentimento, né, de que vai dar certo, né? Bem o que a Daleide comentou. Até se vai o dar cachorro dele chama arrependimento.
Até se chama arrependimento. Que eu já amo. Olha, arrependimento tá quase mudando de nome, viu? Tá quase mudando. Já virou mudança de vida, que é a próxima fase depois do arrependimento. Mudança de vida boa. Eu quero receber agora o nosso convidado de hoje, que eu já aprendi agora, ele me ensinou a falar, Fernando Rochael. Olha que É simples. só simples. Olha que simples. Tá Simples, chegando cara, eu aqui. sou humilde. Seja muito bem-vindo, Obrigado, viu? obrigado. Grande Fernando. Posso cumprimentar você? prazer. Pode. Muito obrigado. Prazer recebê-lo, viu? Querido, bem-vindo, viu? Obrigado. Muito bom recebê-lo aqui no Entre Família. Obrigado. Fernando Rochael, que dentre tantas... Aqui, ó, mestre em psicologia, estuda comportamento humano já há 30 anos, compositor, cantor, como a gente comentou aqui também, né? Lindíssimas canções. Maravilhosas. Coisa boa, hein, Sô? Bom é ter amigo, né? É bom ter amigo. Ter amigo assim talentoso. É melhor do que ser rico. É melhor do que ser rico. Ter amigo. Ser rico e ter amigo também não é ruim, não. Rochael, emoções dos filhos da gente, por onde a gente começa essa história, meu amigo. Se os pais, muitas vezes, é quem precisam de suporte, de ajuda urgente para lidar com as suas emoções, cuidar dos filhos, que desafio. Por onde começa? Esses dias eu fiz um post no meu Instagram e aí ele bombou. O post era assim, é uma mulher que chega, abre um pote que está muito duro, abre, e aí fecha um pouco e entrega na quantidade de fechamento que a criança ele se esforça um pouquinho e consiga abrir. E aí eu falei assim, olha que exemplo de fortalecimento emocional. A mulher entrega, abre, coloca numa força que o menino consiga abrir, e ele abre e a mulher se abaixa e comemora com o menino, festeja com o menino. Muitas pessoas gostaram, trouxe 6.000 pessoas me seguindo a partir desse post. Mais uma coisa interessante, um monte de gente falou, tá colocando o menino na mentira, tá colocando o menino no fraco, porque eles não receberam acolhimento, porque eles não foram fortalecidos, porque eles passaram por situações difíceis, falaram, agora tá aí, ó, facilitando. O mundo é duro lá fora, o mundo é difícil, o mundo é desértico. Eu fico imaginando, bom, imagina que eu moro num lugar muito deserto, eu pego a plantinha que está começando a nascer, o mundo é deserto, você não vai tomar água, você precisa aprender a não ter água, você precisa aprender a ser difícil. Então, coloca uma plantinha que está começando a E o nascer. sem intuito água. daquela mãe, ao que parece, era de fazer a criança se sentir parte e ajudadora. Não Isso era não- outro desafio, era fazer a criança se sentir, estou ajudando a minha mãe. É uma habilidade Mas colocou na emocional. força, que ele fez uma força. Óbvio. Você chega na academia e não vai levantar 10 quilos? Aquela criança pessoal precisava não- aprender o mundo difícil, mas não o mundo impossível. Exato. Ela não conseguia. Você não chega na academia e o pessoal fala assim, seu fraco, não levanta 80 quilos? Ah, ele coloca 5 quilos na sua mão às e te vezes- elogia às vezes- por levantar. Né? Às vezes ele fala assim, Seu personal não é legal, cara. Aí Você é a gente estoura adulto. tudo, né? exatamente. É muito legal. Se o mundo é difícil, ele precisa ser enfrentado por pessoas inteiras, né? E isso Mas eu estava vendo, inclusive, um documentário que fizeram esses dias de duas situações. Colocaram um jogador de basquete top, profissional, lançando de olhos fechados e todo mundo criticou ele. Uhum. Você viu esse negócio? Eu vi esse. E todo mundo criticava enquanto ele lançava, e aí depois tiraram as vendas e ele errou mais cestas do que ele erraria se tivesse, do que ele errava antes. E é uma mulher que nunca tinha jogado basquete, de olhos fechados, e todo mundo, aê, muito bem, muito bem. E ela errando todas, o pessoal aplaudindo ela. Depois ela nunca tinha jogado basquete e acertou muito mais cestas do que tinha acertado antes das afirmações, do acolhimento, do fortalecimento. Então, se para adultos funciona assim, imagina para criança. Ela foi estimulada? Ela foi fortalecida? Não entendi muito bem. Assim, a mulher jogou algumas cestas antes, algumas bolas antes na Ok. cesta. E Errou aí uma errou boa parte. todas. Errou todas, tá. E aí jogou um jogador de basquete, jogou e acertou todas. Ok. Aí tamparam os olhos dos dois. Ok. A mulher foi jogar de olhos tampados. E todo mundo, aê, muito bom! Depois tiraram as vendas dos dois. E o cara que jogou, que era jogador de basquete, Profissional? tá ruim, nossa, não acertou nada. E aí, depois eles tiraram as vendas imediatamente. Então, imagina, a crítica, ela produz cortisol, adrenalina, a pessoa fica tensa, já não raciocina, já não pensa. É. E a dopamina que se chega com a validação,
possibilitar pensar melhor, analisar melhor. Outro dia uma moça me disse que a filha dela, quando cai, deve ter uns 6, 7 anos, o pai costuma dizer, que isso, você é desastrada, levanta menina, levanta. Em lugar de você ver uma criança cair, sabendo que ela não tem habilidade para todos os movimentos, que crianças caem mesmo, esse pai, agora quem seria o perfil, qual seria o perfil desse pai, Rochael? Esse pai que vê uma criança cair e não dá colo. É para dar colo todas as vezes que cai? Então, na verdade, assim, muitas vezes a gente age eu ajo por causa do meu sentimento e não por causa da criança. Isso. Então, imagina, na interpretação dela, talvez ele foi tratado assim. Então, ele, talvez até se vendo ali, ele vendo a menina caindo, ele até se viu e teve raiva de si mesmo por ter sido xingado pelo pai. Porque às vezes a criança, ela tem raiva de ter errado, então não tem raiva do pai ter agredido, espancado. Ela tem raiva de ter errado, então ela tem raiva de si. E ela se maltrata, é como se ele tem razão de me espancar. Ele tem razão. Se prejudica. Ela se prejudica. Então, o pai com raiva de si mesmo afeta a menina. Ele grita, na verdade, consigo mesmo. Por que você caiu? Entende isso que eu estou falando? Ele está respondendo ao pai dele. Ao pai dele. Exato. E a criança só levantou um espelho para ele. Exatamente. E a criança só levantou um espelho para ele. Então, nesse lugar, ele praticamente está fazendo... Tem uma frase que o pai diz assim, eu estou dando para o meu filho tudo que eu não recebi. Parece boa essa frase, né? Se eu estou dando para o meu filho o que eu não recebi, eu não estou dando que é dele, estou dando que era para ter sido meu. Então, eu estou olhando para mim. Então, eu tenho visto muitos pais nessa situação e adultos que chegam para mim, que pais trataram eles assim, que os pais trataram não a partir da criança para que ele se torne melhor, mas a partir da sua raiva, a partir da sua vingança. Então, o filho, ele me desrespeitou. Então, eu trato com ele dessa forma porque ele me desobedeceu. Não é sobre a criança que ele está tratando ele assim. É por causa do desrespeito que ele fez comigo. Então, é a raiva, ele não está educando, está vingando. Então, quando o pai está enfraquecido emocionalmente, ele não tem controle das coisas e solta livremente a emoção como se ele fosse um animal. Faca afiada não faz força. É verdade. Faca afiada não faz força. Se ele fosse forte o suficiente, ele estaria talvez olhando, percebendo, interpretando e sabendo. Dou a mão ou não dou? Levanta ou não levanta? Porque não tem regra para isso. Eu vou lá, agora consigo não. Agora eu acho que eu vou deixar ela levantar, mas filho, vai lá, você é forte, vamos, levanta. Não, agora ela está machucada mesmo, acho que é bom dar uma força para ela aqui. Ela está cansada de ontem à noite, teve prova, está difícil, emocionalmente está fragilizada. Percebe que tem um monte de variáveis? Sim. Não sei como é que está a criança naquele dia, o que ela passou no dia anterior, o que está acontecendo com ela, para saber se eu vou realmente levantar. Se fosse seu marido, sua esposa, se fosse um amigo, uma visita, você ia lá dar a mão para ele levantar. O negócio é tão Seu filho, você não vai. impressionante. É tão impressionante que a gente vai passar por várias nuances e vamos chegar na principal. Pai, as coisas começam com você. Isso. Pai preparado, filho de caráter. Pai despreparados e um filho pirado. Então, tem pai que vai levar o filho num terapeuta para estragar ele e continuar estragando ele depois. Então, tem pais que me procuram para atender o filho dele. Eu falo, não, amigo, quem precisa é você. Eu tenho algumas perguntas ainda para fazer, mas no próximo bloco a gente vai afundar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no assunto, falando sobre essas expressões, né? Que é uma dúvida que eu tenho como pai. Como ajudar meu filho a expressar as suas emoções, nomear e muita coisa aí. Vai beber uma água, se hidrate um pouquinho, conte 4 minutos que a gente já volta. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Já tomou aquela água, já se hidratou, já, quem sabe, chegou mais perto aí da TV, aumentou o volume. Se está fazendo uma coisinha ou outra na casa, aumenta o volume, vai acompanhando a gente. Quando aparecer a imagem, daí você volta. Mas vocês sempre falam da água. Vamos falar de exercício, então. Ah, Já se pode exercitou, já se alongou, já fez uma Achei que você ia dizer boa do lanchinho, ação já fez hoje. o lanchinho. Não é hora de lanchinho. Para quem almoçou, não é hora de lanchinho. Tem que esperar a digestão. Se você quiser alongar, se exercitar, se você quiser fazer qualquer outra coisa, beba água antes, senão você não vai conseguir. Tudo isso precisa de hidratação. Já bebeu água? Faz todo mundo, mas tudo isso na frente da Porque tela. se for falar dos remédios naturais, você pode dormir durante o programa? Não. Pode, O que dá para fazer é beber água. Verdade. Você está bravo? Não, bebe uma água. É verdade, na atividade de... Respira também, melhor, pode. nessa ida para beber água, você já faz um exercíciozinho.
já levanta, vai lá, pega uma água, vai no banheiro, mais água, faz você ir mais no banheiro, pronto, já dá uma exercitada aí. Mas outra coisa, pega o celular, já está com o celular na mão ou ainda não? Não ficou em cima do móvel lá? Ou está em cima da escrivaninha aí, você está no escritório? Onde você está, hein? Costurando. Um abraço para as costureiras. Inclusive, falei com minha tia esse final de semana. Ela é costureira? Santa Catarina. Tia Rosa. Tia Rosa e a Mara. Aí falei, tia, vou mandar um abraço para você. A Darleide vai te mandar um abraço, tia Rosa. Tia Rosa, beijo pra você, meu amor. Costurei bem bonitinho, tá? Assistindo a gente sempre. Aí, ó, pronto, tia Rosa ganhou o dia agora. Não, então dá um beijo na minha filha também, que está fazendo aniversário hoje. Verdade! Qual Maria o nome? Fernanda. Maria Fernanda, beijo. pra Beijo, Maria linda. Fernanda. Deus te abençoe. Quantos anos? 12. 12 12 aninhos, já é uma Ah, que moça. legal. Que linda. Minha mãe faz dia 31, Zélia, ela vai adorar receber um beijo. Zélia. Zélia, tá Ô, assistindo você. Zélia, beijo. Deus abençoe a você também. Então, Maria Fernanda e a sua vovó Zélia. Que Vovó Deus não, os mãe. abençoe. Mãe? Vovó dela. A Vovó avó dela. É verdade. É a vovó Olha, dela. eu tô quase sugerindo um quadro aqui. O Darleide Beijos do manda Darleide. beijo. Darleide manda beijo. Vamos Darleide lá. manda Minha beijo. mãe, cara. Darleide manda beijo. Porque aquilo onde a gente vai, o pessoal fala de quê, pastor? Eu já vou nos beijos já, mas é que a Darleide já tem um traquejo de mandar beijo, né? E se eu começar a mandar beijo, eu mato a audiência. Não. Não manda não, deixa eu falar. Mas deixa eu falar que aonde a gente vai, onde eu vou, o pessoal pergunta de quê? Não pergunta de você, não pergunta de mim, como é que tá lá o programa, não. Ai, a Darleide, como é que ela é? Não, preciso te Ai, a contar uma Darleide, coisa. gente, a Darleide, ela rindo ali, é a coisa mais engraçada e tal. É assim, espera me mandar um beijo. Essa mulher parou um discurso dela. Ela estava falando tal, e eu estou aqui conectado falando porque Deus vai salvar a sua família. Aí o fotógrafo passou na frente dela e tirou a foto, né? Porque ele está registrando o evento. Ela falou, não, moço, volta aqui, tira uma foto decente. Fez uma pose. Parou o O programa. cara quase que se acabou de rir, parou, tinha 2.000 pessoas na frente dela. No meio do apelo, né? Aí ele tirou a foto e ela continuou. Como sabe quando o cachorrinho dá uma sacudida assim, como se nada tivesse acontecido? Que vai Ela pegar um sacudia, ângulo que tirou não a era- poeira E continuou e mandou ver. Perfeito. Coisas de Dadá. Ó, isso quer dizer que o quê? Que as emoções, que os sentimentos da Darleide, tá tudo certo, tá tudo ok. E traz um grande sorriso pra gente aqui também, né? Adoro. Não, e quando eu tô Obrigado. séria, hoje mesmo a Leite falou assim, você tá séria, você tá meio consultório de família. Não, eu tô retomando a semana. Do meio consultório de família. É, entrando no consultório ritmo. de família eu sou séria, né? Uma conversa mais. Aqui é descontraída. Quando eu tô Aí você tá muito séria. Ô, Darleide, deixa eu Tô dizer bem. que a diretora já falou umas 4, 5 vezes. Faz a pergunta do dia e vamos pro telão. Pergunta do dia, minha gente. Olha aqui, ó, antes de jogar pro telão, pergunta do dia. E chegou uma, não chegou? Chegou? Peraí, deixa eu trazer a pergunta do dia. Como é que você Como ajuda seus você filhos? ajuda seus filhos a lidar com as emoções? Compartilha com a gente. Agora eu vou falar o WhatsApp, viu? Antes não deu nem tempo de falar o WhatsApp. É o 12983150249 ou aquele QR Code aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Abre a câmera do celular, aproxima por aqui e aí pronto, você já vai mandar aquela mensagem pra gente, como a mensagem que chegou direto da Bahia. Jaque, ela que tem uma filha de 4 anos, falou assim, ó, tem uma filha de 4 anos e às vezes me preocupa se o meu cuidado pode gerar nela uma pessoa medrosa. Por exemplo, tenho pavor dela brincar no pula-pula por conta dos riscos, então não gosto que vá com outras crianças. Ou não a deixo comer pipoca, pirulito, coisas que ainda oferecem risco de engasgo à idade. Mas ela ver outras crianças fazendo tudo isso, né? É ruim, com certeza, né? O que fazer para que minha filha seja emocionalmente forte e prudente sem que seja medrosa? É um grande ponto que vários pais querem proteger, mas Ela pode fez a tornar os pergunta filhos do med- Brasil, né? É muito É, legal isso. pode tornar os filhos Eu vejo medrosos. essa e pergunta tal. toda hora. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar uma coisa. Imagina que você está saindo daqui do Novo Tempo e de repente o pessoal surgem vários seguranças do seu lado. E eles começam a olhar para o lado assim e fechar você e proteger você e apontando arma para o lado assim. Como é que você vai se sentir? Seguro ou inseguro? Inseguro, né? Inseguro. É o que essa mãe está fazendo com a criança. Uhum. Enchendo de... cuidado, meu Deus! A criança se sente insegura. A energia da mãe, assim como o cachorrinho sente o feromônio do dono que está ali nervoso e ataca você, a criança está se percebendo. Essa insegurança não é para a criança, não é sobre a criança, é sobre ela. Então, na verdade, mais uma vez, antes de tratar dessas questões sobre a criança, ela precisa tratar sobre ela. Há uma carência que acontece aí, que a criança é dela.
Lembra do My Precious? Então, é sobre isso, sobre o medo de perder algo que é dela ali, que é a única fonte de vida dela, a única fonte de amor dela, é a minha vida, é a minha alegria. Talvez essa insegurança dela tenha a ver com ela e não com a criança. E ela passa para a próxima geração. Passa para a né? próxima Quando geração. eu estabeleci... Então, ela não está entregando vida para a criança, ela está sugando a vida da criança. E quando eu escrevi a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, a primeira lição, eu me demorei a chamar a atenção dos pais para que quando cuidamos de filhos, precisamos primeiro cuidar da gente. Você diz exatamente o que é. Essa mãe, ela está cuidando dela, o medo é dela, a ansiedade é dela. Essa menina pode evoluir para, por exemplo, nunca conseguir andar de avião, voar de avião. Porque quem tinha medo? A minha mãe disse que era muito perigoso, o avião pode cair. Então, é tratar da mãe para que não contribua aqui com a filha, aconteça algo que é do medo dela. Então, Qualquer perfeita. dica que se der para ela, não vai conseguir fazer. É. Entendeu? Faça assim, assim, assim. Ah, não consigo. Então, é a mesma coisa que falar com o professor assim, olha, eu não estou conseguindo andar, eu quero uma dica para poder andar. Meu, se eu te der uma dica, você não vai andar, porque você tem problemas, sei lá, você tem paralisia. Como é que você vai andar? Que dica que te resolve isso? Você precisa resolver sua paralisia para depois andar. Então, depois eu te der dicas. Ah, você tá beleza? Sarou? Agora eu vou te dar dica de andar. Ou seja, quando ela diz assim, como é que eu ajudo a minha filha a ser emocionalmente independente? Não vai conseguir se você não for tratar de você, de como é que você transmite o cuidado com a vida com a sua filha. Não tem como, vai tratar de você. E nesse tratamento, mais uma vez, a gente indica aqui para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque como a Dalide comentou, ajuda você a cuidar, né, do que vem ali na sua mente para você poder ajudar os seus filhos também, tá bom? Então, Pais Preparados, Filhos de Caráter, já aparece na tela aí para você pedir a sua revista que chega de graça na sua casa. Aproveita, tá? Vamos na prática? Bora lá então? Vamos lá. Ensinando a expressar as emoções de forma saudável, né? Várias crianças ali expressando emoções. A raiva, essa carinha de raiva, quando a gente vê essa carinha nas crianças, bom, já diz, né? Tá com raiva. Mas e aí, Rochelle, como ensinar Eu essas estava lendo um crianças? verso na Bíblia que fala assim, chora com os que choram, ria com os que sorriem. Minha filha estava chorando porque uma menininha, ela estava lá embaixo, ela estava com raiva da menina. Porque a menina rejeitou ela, porque a menina fez alguma coisa com ela, e aí veio esse verso na minha cabeça, chora com os que choram e sorriem com os que sorriem. E eu falei, eu preciso ficar com raiva também. Porque minha filha está com raiva. E ela precisa perceber que eu estou com ela. Não adianta eu diminuir porque às vezes a raiva da criança afeta a mim. Então eu começo a tratar com a criança não a partir da raiva dela, mas a partir do sentimento que eu tenho do que ele expressa para mim. Então é como se ele tivesse me desrespeitado. Não pode sentir raiva. Aí eu tento ou esmagar o sentimento dela. Para de gritar, para de ficar com raiva, não pode ficar com raiva, é feio, Jesus odeia quem está com raiva. Né? Então, ou então eu começo a desprezar. Para que você está com raiva, gente? Só isso não é nada. Então a criança, ela na próxima sensação dela não tem para onde correr. Não tem quem acolhe o sentimento dela. Não tem como eu pegar a minha criança falando assim, vem cá, me dá sua mão. Eu preciso abaixar aqui embaixo e pegar a mão dela. Então o Cristo não se misturava, ele não expressava questões parecidas, então eu precisei me abaixar. O que é me abaixar nessa situação? É entrar na raiva dela. Para aí aqui embaixo, na raiva dela, eu consegui puxar ela para baixo. Então, filha, que chato, hein? Que menina chata que fez isso com você, hein? É verdade, você acredita que o papai já fez isso com você? Já aconteceu isso também? Aconteceu isso, pode ficar. Aí eu podia... Primeiro eu entrei na chateação dela, depois eu contei uma história de chateação que eu também tive, que eu fiquei assim, que é legítimo, ela é legítima sentir isso. Tá certo ela sentir essa raiva. E aí depois eu vim contando como é que eu vim saindo dessa raiva da minha situação. E Fernando? Então, nessa situação, eu creio que assim, o Eterno não nos chama para a gente ser testemunhas. Eu acho que quando a gente abaixa na raiva e vem vindo e contando como testemunha, talvez, ou um testemunho de alguma coisa que você viu, nesse momento eu vou dizer para você, eu tenho conseguido tirar. Então, estou contando como testemunho, não só como teórico da situação. Lembrei de um texto agora. Deus se abaixa, senta do lado de Jonas e fala, é razoável essa tua ira? Vamos conversar sobre essa raiva? Isso. Eu penso, às vezes, que a raiva é a ponta do funil. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Porque eu frustrado, a ponta de lá é a frustração e a expressão é a raiva. Sim. E pode ter muitas coisas acontecendo que estão se revelando ou estão se manifestando por meio de uma raiva, Sim. não é? Sim.
Que a raiva nunca é o começo da coisa. Não. Apesar de a gente ter uma visão bem negativa ou só negativa quanto à raiva. A raiva ela não é só uma emoção negativa. Não. É um Ela composto. pode ser utilizada negativamente, mas tem coisas na vida da gente que a gente fez na força da raiva. E fez porque precisava fazer. Sim. Tem uma indignação, tem algo envolvido, tem uma atitude que você vai lá e faz a partir da raiva. O que a gente precisa fazer com relação à raiva, especialmente quando nós trabalhamos com a criança, é o quanto nós vamos direcionar a que ela reconheça o estado em que ela fica, ou no qual ela fica, quando está com raiva, para que ela não seja levada por meio da raiva a tomar atitudes ou ter comportamentos que são indevidos, inclusive para o seu bem-estar, para o bem-estar das pessoas. Mas reconhecer, lidar com a raiva, redirecionar, esse é o papel da educação. Mas na raiva, você não consegue fazer isso. Enquanto ela está com raiva, ela está Isso. tomada por aquilo e Tá não sequestrada. adianta, ela está sequestrada. Ela nem sabe o que ela está Ela nem sentindo sabe e que você ainda ela- chega e diz Exato. assim, não pode sentir isso. Mas como não posso? Sou eu que estou dando nome de raiva, inclusive. Ela nem sabe que aquilo é raiva. Né? É um Porque, sentimento na novo, verdade, a raiva tem um composto de coisas. A raiva é eu não consegui falar, ela me rejeitou, eu estou com uma tensão aqui. O corpo dela está fazendo ela fazer isso. Como qualquer animal faz. Um animalzinho ele pode se encolher ou pode um gatinho acuado. Ele vai se encolher e vai fazer isso. O corpo faz isso. Não é nem racionalmente que ela está fazendo aquilo. É a expressão corporal, hormonal que faz ela fazer aquilo. Então, depois que você consegue, ela consegue ser acolhida com você, ela olha para você e se identifica com você, porque ela olha para você e não vê você diferente dela. Verdade. Até eu passei por uma situação... Agora, eu me- só uma coisa, e nisso eu não estava com raiva mesmo, mas eu me permiti chegar naquela emoção com ela ali. Eu entrei no contexto. Entrei no contexto dela, né? Não fiquei com raiva também, descontroladamente, mas Então, eu entrei no contexto o que dela. precisa ficar na prática é trabalhar com a criança de que raiva existe, validar essa existência da raiva, conversar sobre, fazê-la se perceber. Esse é o na prática. Depois a que ela gente tá acalmou, eu sugerindo. fiz isso com ela. Tudo bem, exato. No Depois primeiro que ela momento se acalmou. acolhe, Exatamente. mas não a tratar a raiva como, meu Deus, Não. Deus está com, como é que a gente diz? Deus está triste com você. tá E bravo. fica por É, isso mesmo, isso. né? É a lógica do castelo, né? A gente não vai morar na fortaleza nos momentos de paz. Mas nos momentos de paz a gente constrói ela. É, isso. Então é uma educação emocional contínua. Tem mais aí. Tem mais. Até antes de entrar nessa próxima aqui, deixa eu só trazer o que eu ia dizer aqui rapidinho. Há um tempinho atrás, a gente passou com o nosso filho. Ele, quando ia para a escolinha de futebol, ele voltava às vezes meio bravo e voltava no carro e naquela até chorando de raiva, porque uma coisa ou outra não deu certo, que reclamaram dele e tal. E aí a gente viu que aquilo estava complicado, né? Eu e minha esposa conversando, falou, não, acho que vamos ter que tirar ele da escolinha, porque chega bravo toda vez. Aí eu falei, não, é uma oportunidade para ele aprender a lidar com esse sentimento também, a gente entender, a gente acolher, a gente ensinar através dessa raiva que ele está sentindo, porque na vida ele vai passar por várias outras situações e ele tem que aprender a lidar com isso, né? Legal. E a gente foi então, né? Primeiro só ouvindo e conversando com ele e tal, fazendo bem isso que você comentou, né? Chegava bravo no carro, a gente tal, e como é que foi? Ah, foi assim, pô, que coisa, que chato mesmo, não fizeram isso. E aí abaixando, e aí foi resolvendo, e aí a gente chegou e conversou com ele, ó, mas tem que manter o controle, senão a gente vai ter que tirar da escolinha e vamos. E foi, né? E deu certo. Bem É isso assim mesmo. que é. Agora, outro ponto que também a gente tem que entender nas crianças é o medo, né? E como perceber, né? O medo e até mesmo não passar o medo para a criança, como aquela mãe trouxe ali também. Exato. A Porque Jaque. existem muitos medos, né? Muitos medos. Existe o medo místico, por exemplo, que é o medo do escuro, o medo do fantasma, esse medo místico. A minha mãe, ela, quando ia começar a escurecer, ela ficava comigo até escurecer, ficava escuro, e aí ficava tudo escuro. Ela fala, olha que legal, filho, você enxerga tudo no escuro. Então, minha mãe me ensinou a não ter medo do escuro desse jeito, colocando experiências práticas do escuro. Minha sobrinha, da mesma forma, ela fez isso com ela. Minha filha não tem medo do escuro. Agora, medos de rejeição. Esses dias, minha filha, criticaram dela, falaram alguma coisa, e ela ficou com medo de voltar. Eu falei assim, filha, sabe qual é o problema seu? O problema seu é que você é azul. Aí ela olhou para mim, riu, e falou, eu não sou azul. Você é azul sim, filha? Não sou azul. E deu risada. Falei, então, e você é chata? Não. Ah, tá bom.
E acabou ali. E acabou ali a conversa. Muito bom, muito bom. E acabou ali a conversa. Isso porque a sua linguagem com ela já é conhecida e ela captou o que você estava dizendo, né? Ela ela já entendeu. Então a conversa terminou ali. Eu creio que nessas situações, o principal, no medo, em tudo, é presença. Você vai ter vozes que fazem na sua cabeça, que falam assim, oh, meu Deus, seu menino vai ficar com medo, ele vai fazer isso, vai acontecer isso. Começa a criar cenários na sua cabeça que o medo toma conta de você também. E agora? E você cria possibilidades que são terríveis. E isso te angustia. Aí acontece de novo. Aí, quando chega o medo, você é enchido de cortisol, de adrenalina, para de raciocinar. E você fica focado naquilo ali e toma desespero também naquela situação. E aí não sabe o que fazer mesmo. Quantos sofrimentos nos causaram os males que nunca aconteceram. Exatamente. E uma boa parte do medo das crianças foi a gente que ensinou eles. Você pega uma criança, ela vê uma barata, ela fala, ai, o bicho, ela vai lá e pega, ela não sai correndo. Esse aqui ontem me mandou um videozinho. Ah, foi, você viu? Uma criança que encontrou uma ninhadinha de ratos e, obviamente, ele se identificou. Lembra daquele programa? E tem uma criança com muitos ratinhos assim, mamãe, filho, não pode. Mas, mamãe, eu encontrei os ratinhos bem novinhos. A criança nem tem medo, nem tem nojo, ela não tem informação prévia nenhuma. Mas a mãe não faz... Claro, a mãe tinha que orientar, porque no caso era rato, sabe? Não, não vai brincar de rato. Mas eu ainda me reporto àquela mãe que tem medo de deixar uma filha de 4 anos comer pipoca. A gente acolhe você, tá, mãe? Mas a gente precisa tomar teu caso, até para que outras pessoas e você mesma reflita. Uma criança de 4 anos tem condições de comer pipoca, sem que morra engasgada com a pipoca, de modo, né, que se ela, sim, nós também adultos, em algum momento, pode incorrer num incidente. Mas os medos são muitas vezes, são transmitidos. Não, o medo, não vai lá não que o bicho vai te pegar. Ele, como ele não tem autoridade sobre o filho, ele coloca o medo no menino. Não vai lá não que tem um bicho papão vai te pegar, não vai no escuro não, que ele não tem autoridade. E aí ele implantou um monte de medo e agora ele diz, esse menino é medroso. Então, é importante que em todas as situações eu me pergunte o que eu fiz para deixar meu filho assim e a partir de agora o que eu faço para que ele perceba que eu menti para ele. Vamos lá. Tem mais um aí, ó, que é a tristeza, que é extremamente desafiador. Tristeza é desafiador. Como desenvolver uma... Existe uma questão, a criança, ela não tem noção de tempo. Então, muitas vezes, ela não sabe o que é amanhã, o que é depois de amanhã. E, às vezes, a tristeza não tem como. Ela vai estar ali mesmo e vai ficar. Mas eu creio que nessa questão da tristeza, há uma questão importante de se saber. Primeiro, não vai cortar a tristeza do seu filho. Se seu filho está triste, fica triste com ele. Deixa ele ficar triste, mas, ao mesmo tempo, a tristeza não precisa esmagar ele. Dê razão para a tristeza dele, não invalida, só isso, só o seu carrinho que quebrou, isso aí é plástico, isso acaba com ele, porque ele não tem mais lugar de acolhimento, ele não sabe para onde ir depois que ele ficar triste de novo. E uma coisa muito importante da gente sempre colocar é que os sentimentos, as emoções e as expressões delas também, elas não são um mal como às vezes se constrói. Então, tristeza, ela é um mecanismo que Deus nos deu. Deus não queria que a gente ficasse triste. Mas quando a gente deu os primeiros passos para dentro de um mundo hostil, Ele nos deu também mecanismos para sobreviver nesse mundo hostil. Tem gente que deveria ter ficado triste e pagou muito por não ter ficado no momento certo. Teve gente que precisava de uma raiva e a ausência de raiva foi lida como uma irreverência. A própria dor, como uma sensibilidade grande diante do perigo. Então, às vezes, a gente vai negativando os sentimentos e está tudo bem ficar triste. E depois se discute qual é a proporção que se deve dar. Então, a gente tem que santificar a resposta e não matar um instrumento. Isso é muito importante. Agora, tem um aí que tem uma relação tensa, complicada, e principalmente nesse país, que é a ansiedade. Pum, eu fiquei ansioso porque não aparecia a tela. Essa perspectiva da tristeza e da ansiedade, só fechando a questão da tristeza que você falou, por exemplo, se eu erro, é importante eu ficar triste porque eu errei. Exato. Imediatamente é importante também eu me perdoar, mas uma etapa importante é eu me entristecer. A ansiedade... Perdoar depois de ter aprendido. Depois de ter aprendido. Ai, Inclusive, me perdoa, a mas tristeza, inclusive, é importante para que se aprenda, inclusive. Né? Agora, a ansiedade, eu costumo dizer que é a ausência de você. A ansiedade é quando você se projeta para o futuro que não existe ainda. Então, você se coloca lá e você está lá no lugar que não existe. A criança, ela, por não saber tratar com o tempo,
ela muitas vezes ela fica ansiosa e também fica ansiosa quando tem um pai e uma mãe que não dá essa segurança. Esse pai e essa mãe que grita, braveja, grita, ou também que super protege, são pais que, como se a criança estivesse sozinha no meio do mato. Então, se ela está sozinha no meio do mato, não tem com quem acolhe ela, ela vai ficar ansiosa. Então, criança ansiosa é fruto de pais que não acolhem. Porque elas não têm para onde correr. Então, elas estão sozinhas ali. Ou então, o pai carente é a criança que entrega vida. É a criança que ama o pai, não é o pai que ama a criança. O pai agressor, o pai ausente, também não está entregando vida, não está garantindo a vida da criança. Então, nesse lugar, a criança fica sozinha. Ou ela vai ficar agressiva e ansiosa, ou ela vai ficar se encolhendo e ansiosa. Vai ficar caladinha e ansiosa. Isso vai afetar questões corporais, vai afetar questões emocionais, vai afetar um monte de coisa que a partir daí surge, porque ela não tem para onde ir, não tem quem é o alfa dela. Ela é o alfa muitas vezes. O ansioso de verdade, é muitas vezes um desamparado. É um desamparado. Foi desamparado de colo, de abraço, de carinho, de segurança, muitas vezes até de comida, de teto, de presença de pai e de mãe. Ou teve um pai carente que colocou demais, igual aquela mãe estava fazendo lá. Sufocou a criança, né? Imagina uma criança que tem medo de o pai chegar em casa porque ele vai chegar bêbado e gritando e brigando. Imagina uma mãe, sei lá, essa criança derramou um copo de suco, ela fica aflita porque sabe que a mãe vai brigar. Então essa criança vai se desenvolver nesse ambiente hostil a ela e ela tem medo de viver, tem medo de ser ela. Então, a ansiedade tem a ver, sim, com o ambiente, com as estruturas ali em torno disso. Mas segura aí, que ele fica com a boquinha assim, ó, para falar. Mas é um intervalo e a gente já volta no seu Entre Família. Até já. De volta! Que eu aviso para ele assim, Abinal, vai você. Volta, ele tá em silêncio. Ah, achei que eu tava arrumando aqui, aí você falou, vai voltar. Eu tava arrumando o bodypack. Mas é isso, minha gente, estamos de volta por aqui no Entre Família. Eu acho dizer que o bate-papo, a conversa e até a música, viu, Darleide, continua aqui no intervalo. Inclusive, o Rochel cantou um trechinho pra gente de uma das músicas aqui, Se Melhorar, Melhora. Depois você pode colocar lá na Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, enfim, os musics da vida. E digita lá, Fernando Rochael. Você vai encontrar as músicas dele que são lindas e músicas que você canta e nem sabia que é do Fernando Rochael, sabia? Tem várias delas aí, é ou não é? É verdade. Além do que, como estrategista comportamental, ele tem cursos, ele oferece numa plataforma toda criada especialmente para atender milhares de pessoas que já passaram pelas mãos quer dizer, pelas mãos não, que não é cirurgião, não é passa pelo trabalho do Rochael. Fica a dica aí para você também passar a segui-los nas redes sociais. Isso, me segue. Muito bem. Fortalecimento emocional, tem grupos que fazem isso com você. Muito bem. Você. E aí, pastor, o que você estava procurando por aí? Não, estou procurando interação. Interação? É hora? Então vamos lá. Essa parte é a mais legal de todas. Tem um filho de 3 anos. Ele chora muito. Se ouvir não, ele chora. Se algo desagrada, ele chora. Ele chora por tudo, às vezes acho que sem motivo. Converso, peço para ele falar o que está sentindo. Se é raiva, tristeza, mas ele não sabe explicar. Como posso ajudá-lo? 3 anos, Rochael. 3 aninhos. Claro que ele não sabe explicar. É verdade, não tem como explicar. E talvez ela não está parando para observar ele, entendeu? Lembra que eu falei da presença? Ficar presente? Ficar presente é assim. Eu não estou pensando no futuro, no passado, no trabalho, no nada. Eu estou aqui com ele, somente com ele. Uma mãe que fica presente, ela começa a perceber as coisas. E talvez a se perguntar, se ela talvez até pegar um papel, uma caneta e se perguntar assim, o que eu estou fazendo para que permite ele ficar assim? O que eu não estou fazendo que permite ele ficar assim? Ou o que eu estou fazendo que provoca ele ficar assim? Ou o que eu não estou fazendo que provoca ele ficar assim? Perguntas que talvez você possa escrever num papel e deixar com você ali. Daqui a uns 3 dias essa pergunta vai ficar ecoando. Não responde ainda. Essa pergunta vai ficar ecoando na sua cabeça. E talvez você não está presente para perceber ele mesmo ali, sentir o que está acontecendo. Essa fala dos 3 anos. Oxe, agora foi. Os 3 Você, não, você. Pedra, papel. O pastor Aleixo, ele tem uma teoria, que eu nem sei se posso chamar de teoria, de que assim Deus também nos cria muito especialmente para um fim em especial. Por exemplo, lembrei disso, aí eu vou pedir que você fale um pouco a respeito, pastor, que assim, uma criança de 3 anos que tem uma característica da sua personalidade
E que essa mãe cobra dessa criança de talvez ela ser chorona demais, chora por tudo, chora o que agrada, o que desagrada. Mas a gente precisa também levar em conta o quanto essa criança é sensível e quanto isso, em lugar de ser tido como uma característica defeituosa, possa ser uma característica para o desenvolvimento da própria mãe. Me ajuda a caminhar por aí, para a gente sair até desse medo, de assim, meu Deus, será que esse menino é Porque problemático? talvez ela está incomodada, o problema dela é o incômodo dela. Percebe? Mas Ela não tá significa que uma criança seja problemática, Não, mas né? a criança para ela é problemática, pode ser, se ela considera a criança como Sim. problemática, é porque ela está incomodada. Então o problema não é a criança chorar, é o incômodo dela. Entende? Ela está Incômodo da falando mãe, do né? incômodo Eu acho dela. acho que tem duas coisas, né, para se falar. O primeiro é, respondendo a sua pergunta, isso é tremendamente importante. Quando Deus ressuscitar os mortos, ele te levar para a eternidade, ele vai levar você. Ele vai transformar você. E ele vai ressuscitar alguém que existiu. Ele não vai refazer. Ele não vai criar outra humanidade. Ele vai consertar a humanidade. Isso leva à conclusão óbvia de que Deus pensou você como você é em muitos aspectos. Eu vou ser Robson. E as pessoas vão me reconhecer no céu. Portanto, o pecado afeta, estragando tudo. Mas o pecado não transformou o ser humano em outra coisa. Ele degrada o ser humano. Mas Deus vai ressuscitar o Abinal. Você vai viver até a voz de Jesus. Né? Ele quer sim. Então, tem muita coisa que a gente quer suprimir. Mas eu acho que ele também, essa é uma pergunta, a gente vai crescendo e vai se... desligando do que fomos anteriormente, né? Eu estou viajando aqui. Por exemplo, a criança nasceu e tudo, absolutamente, ao redor dela é para ela. Tudo, tudo. Se você chega numa casa, uma criança recém-nascida, ela está completamente organizada para aquele ser. Chega uma hora que a vida vai levar para uma outra fase, né? Ela chora e a criança vai sentir assim, a criança não nasce ouvindo não. Em algum momento da vida, do seu desenvolvimento, vai aparecer os primeiros nãos. Mas essa mãe, ao que parece, descrevendo essa criança, ela é uma criança mais sensível. Sim. Ela, por exemplo, tem crianças que ela começa a ouvir uma música, ela começa a chorar. Tem crianças que choram ouvindo uma música clássica, coisa que eu escuto de que linda, a depender se é É Beethoven exatamente ou não. isso que eu estou falando. Acho que é uma questão natural, né? A Fernanda também falou isso, né? É natural da criança de 3 anos? Não, tem criança de 3 anos que não é assim, mas aquela é. É porque assim, é um contexto que a gente não sabe todo o contexto. Então a resposta não é simples, a resposta é complexa. Então, levantando a possibilidade da criação, e falando inclusive do que a gente vinha falando antes, de uma mãe carente, que talvez esteja ali com raiva do choro da criança, chateada com o choro da criança. Então, na verdade, o foco não é nem o choro, é a chateação dela. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim. A questão é o incômodo dela. Eu quero acabar com o meu incômodo. A gente faz assim até adulto. Se estiver chorando, fala, para de chorar. Para de chorar, tá tudo bem. Não, Ou seja, para que eu não aguento mais seu choro. Exatamente. Ela está incomodada com o choro da criança. Ela está sentindo uma angústia com o choro. Então, o problema, na verdade, é a angústia dela, é a chateação dela. Talvez ela não está dando conta disso, e por não estar dando conta dessa chateação, não permite com que ela esteja presente, percebendo a criança e entendendo, inclusive, o que pode estar causando esse choro. Se talvez é uma questão até de saúde física mesmo, porque o menino está chorando, porque tem uma dor ali e alguma coisa acontece, não sei. Mas eu vejo duas possibilidades muito fortes. É uma mãe ausente ou uma mãe muito carente que deixa a criança, de novo, naquele lugar de insegurança, e a criança chora porque está insegura também. E a minha sugestão é que essa mãe evite, viu, mãezinha? Evitar rotular essa criança para outros. Menino chorão. Esse menino chora por tudo. Evita isso, porque aí você consolida nessa criança o que pode ser só uma fase. Esse modo de a gente tratar, rotulando, falando negativamente sobre a criança, ela está ouvindo, ela está percebendo, ela está sentindo, e isso se solidifica. O que você vai fazer com isso depois? Então, essa maneira de o Rochael tratar, né? Assim, fica presente, presta atenção, convive, entende, aprende. O seu filho é uma bênção e vai continuar sendo junto com você, tá? Beijo para você. O primeiro trabalho para essa criança no choro dela é você se controlar. É você acalmar-se primeiro, para depois partir para acalmá-la. É verdade. Ana Thalita, ela diz o seguinte: tem um filho de 18 anos. Até para ir para o médico, eu tinha que ir com ele. Ou melhor, eu tenho que ir com ele. Queria saber se, para ajudar ele, eu devo deixá-lo ir sozinho ou devo acompanhá-lo?
E agora, para ajudar esse filho? Vai? Não vai? Filho, você já está grandinho, agora é você, agora é contigo. Ou não, vamos lá, filhinho, pega na mão dele e vai junto. O que faz para poder ajudar esse filho de 18 qual é o estado anos, de hein? doença que ele está, porque ele precisa de acompanhamento. Porque às vezes eu estou tão mal que a minha mulher precisa me levar no médico. É. Né? Não sei qual é o estado de... Mas se é uma consulta Mas de ela colocou ali, rotina, ou- até para ir ao Até. médico. Ou seja, está levando ele para Qualquer tudo que eu coisa. trabalhar. É, para qualquer coisa. Na verdade, parece que vai ficar repetindo toda hora. Essa mãe está falando da carência dela, né? Na verdade, Talvez mimou demais. quando mimou era demais pequena. por causa Alguma dela. coisa deu errado no Alguma processo. coisa deu errado no processo. Então, assim, parece repetitivo, é chato até, porque é chato. Porque, de novo, já me procuraram várias mães iguais a essa aí, várias mães. E aí eu convenci essa mãe que ela precisa se cuidar. Aí quando ela entra no processo e ela percebe que o filho vai sair dela, ela entra em desespero e sai do processo. Não posso perder meu filho, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Não é a culpa do menino, a culpa é dela. É ela que está fazendo isso com ele por causa da carência dela. Então, se ela não se trata, o menino ela não vai conseguir fazer nada com o menino. A gente vai falar, não, você deixa o menino ir sozinho para o médico, e ela não vai conseguir. Não adianta eu dizer para ela, não, você deve deixar seu menino no médico. Ela sabe disso, a pergunta dela diz isso. E é interessante a gente... A pergunta dela já está sabendo que ela deve deixar o menino ir, percebe? Mas será que eu deixo? Porque ela não consegue deixar. Então, não é uma questão dela não saber que precisa dar liberdade para esse cara, entendeu? Segurança. E a gente tem umas características das fases que estão ali para rupturas, né? Isso. Por exemplo, eu dei aula um tempão, e aí quando as mães levavam as crianças na escola, e levam até uma idade, chega uma hora que o menino fala, pai, por favor, a última coisa que ele quer é que você apareça junto com ele. É. Eu tenho uma filha de 12 anos, tem coisas que se eu chegar lá e falar, oi, meu amorzinho, e levar ela vai ter um chilique. Porque essa ruptura, ela vem, né? E as crianças precisam. Tem umas mães que chegavam para mim e falavam assim, meu filho se rebelou. Eu falo, porque senão você não vai deixar ele ser gente. Ele precisa ter autonomia Precisa. e gerenciar essa autonomia com cuidado é uma grande ciência que o pai precisa estar aprendendo. E esse Mas medo se que ele os estiver pais... carente, ele não vai dar conta. Esse medo que os pais têm também de, sequestro, isso e aquilo. Não, então deixa eu proteger, acaba estragando Desprotegendo. muito. Não pode ir na padaria sozinho, não pode ir no mercadinho da esquina, ou isso e aquilo. Né? Gera essa segurança. Já dizia o Erasmo, prejudica. proteção desprotege, carinho demais faz arrepender. Já volto com o filósofo da tarde. Olha só, o que nós estamos falando tem mais a ver com os pais do que com os filhos, então. Essa é a questão que a gente trata com você, de que é necessário que a gente entenda a criança como resultado de quem nós somos. Claro, elas têm as suas características, têm a sua personalidade, mas vem no DNA também da nossa genética, e a gente acaba transmitindo aos filhos da gente muito do que não está resolvido dentro da gente, muito do que é do nosso medo, da nossa ansiedade, da nossa carência. É disso que se trata. Então, você é uma mãe que tem esse olhar agora compreensivo do que precisa ser tratado em você. Não é seu filho, é você. Mas da lei de tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai. Não é uma questão de culpa, mas de responsabilidade. Vamos falar sério? Então você está ansiosa, está chateada, está triste, está preocupada. Seu filho tem 18 anos e não vai na esquina sozinho. Como foi que esse menino chegou aos 18 anos, precisando de uma mãe para levá-lo até a esquina? A mãe precisa reconsiderar o que vai fazer a partir de agora, inclusive a partir de si mesma, tomando novas decisões. Isso vai incluir o que você vai conversar com esse filho. Sim, vai chamar esse menino de 18 anos e, quem sabe, pedir desculpas por você não tê-lo ajudado a vencer os seus medos. Vai reconhecer os seus medos, vai se oferecer para um tratamento junto com o seu filho. Então, vamos fazer o seguinte, é para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque primeiro os pais se preparam para então cuidar dos seus filhos. Como eu já disse, fiz com muito amor e é para você, para chegar aí na sua casa. A Novo Tempo vai enviar com todo o amor. É só você ligar agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Quero ouvir aquele telefone tocar agora. Você ligando pra gente dizendo, tá bom, aceito o desafio. Vou cuidar de mim para cuidar da minha casa, dos meus filhos. E acredite, vai ser diferente a história que você vai contar a partir de agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora. Nós vamos dar uma pausa, inclusive, só o tempo de você ligar, tá bom? 4 minutinhos. Já voltamos. Até já. E que esse programa tá bom demais, hein? Pois é, e dando aqueles puxõezinhos de orelha em alguns E é bom pais, no ar e fora do ar, né? algumas mães, dentro e fora do ar, viu?
Mas assim, ó, você sabe que tudo isso aqui é possível porque nós temos os Anjos da Esperança, que são pessoas que apoiam esse ministério da Rede Novo Tempo. Você viu que assim que a gente foi para o intervalo, o Cris veio, né, falando ali no intervalo, falando sobre esse projeto Anjos da Esperança, a Rede Novo Tempo, que é mantida através de doações, apenas através de doações. E a gente está no mês de aniversário do Anjos da Esperança, completando 18 anos. E 18 anos do Anjos da Esperança já é maioridade e não é, e já de caráter, né? É aquele jovem, né? Jovem já Que vai formado. para o médico sozinho. Hã? Que vai para o médico Que sozinho. vai para o médico sozinho, né? Que já é praticamente independente aí, já sabe das suas responsabilidades. E você sabe da sua responsabilidade com esse trabalho de levar Jesus a outras pessoas? Então, que tal aproveitar esse mês de aniversário do Anjos da Esperança e fazer aquela doação extra? Você que já é Anjo da Esperança, aquela doação de presente de aniversário para os Anjos da Esperança, para a gente continuar crescendo, continuar levando essa mensagem de salvação para mais e mais pessoas. Então, faça sua doação agora, pode ser através do Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Abinal, eu não sou Anjo da Esperança ainda. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente ou, se quiser, já faça primeiro a sua doação através do Pix, qualquer valor que você definir. Manda para a gente o comprovante, tá? No WhatsApp 12981766630 e a gente vai enviar um bottom para você colocar aqui na sua roupa, ó, de que você participou desses 18 anos dos Anjos da Esperança. E você quer conhecer um pouco mais sobre quem são os Anjos da Esperança, conhecer mais sobre esse projeto e até mesmo o desenvolvimento, crescimento da Rede Novo Tempo? Então, acompanhe comigo esse VT. O projeto Anjos da Esperança está completando 18 anos de história agora em maio. Em todo esse período de quase 2 décadas, muitas coisas mudaram aqui na Novo Tempo. Foram muitos avanços, mas eu vou citar apenas 3. Novos estúdios foram construídos tanto para a TV quanto para a rádio. A Novo Tempo entrou em canal aberto em cidades de todas as regiões brasileiras. E o melhor, centenas de milhares de pessoas mudaram suas vidas porque passaram a estudar gratuitamente a Bíblia junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Cris Magalhães hoje é o líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança. Mas antes mesmo de trabalhar para a Novo Tempo, ele trabalhou para outras empresas de comunicação. Segundo ele, se alguém dissesse nesta época que existia uma rede de comunicação mantida apenas por doações, ele não acreditaria. Eu vim de outras redes de comunicação, já trabalhei em outros lugares. Se me perguntassem se uma rede de comunicação desse tamanho, olha, você acredita que ela foi mantida por doações e chegou onde chegou através de voluntários? Eu disse não, eu diria não, né? Mas eu digo que pessoas simples, pessoas de todo canto do Brasil ajudaram a que uma rede de TV, uma rede de rádio, de web, projetos especiais se mantivessem. Eu acho que a grande pergunta seria o que seria da Novo Tempo se nós não tivéssemos o Anjos da Esperança? Olha, fica difícil de imaginar, porque está tão ligado hoje o projeto Anjos da Esperança com a TV. Será que nós conseguiríamos enviar a quantidade de estudos que nós temos hoje diariamente de graça? Mais de 1.000 estudos bíblicos, mais de 30 mil por mês, sem as pessoas pagarem R$1. Será que nós teríamos os prédios, estúdios? Será que hoje nós teríamos programas ao vivo como Entre Família, o Vida e Saúde? São programas para manter ao vivo com equipe. Será que nós teríamos 600 colaboradores na Novo Tempo hoje para realizar esse trabalho? Eu diria que não. Nestes 18 anos, não foi somente a Novo Tempo que mudou, graças às doações sinceras dos Anjos da Esperança, mas sim a forma pela qual esses Anjos da Esperança podem fazer as suas doações financeiras para o Novo Tempo. No começo do projeto, lá em 2006, a única forma de doar para o projeto Anjos da Esperança era por meio do boleto ou transferência bancária. Hoje, felizmente, isso mudou e mais pessoas podem fazer as suas doações por meio das principais formas de pagamento. São elas: débito em conta, transferência bancária, depósito bancário, boleto, cartão de crédito e Pix. Dentre todas essas formas de pagamento, a que se destaca pela velocidade é o Pix.
Ao fazer uma doação para Novo Tempo por meio do Pix, sua doação, seja ela qual for o valor, vai chegar aqui na Novo Tempo em questão de poucos segundos. Agora, uma forma também que o pessoal tem feito de forma muito rápida e tem sido muito fácil é o Pix. Nós temos uma chave, agora todo mundo já está falando sobre isso, né? Olha o que é a chave Pix, todo mundo, até a Dona Maria já sabe que tem uma chave. Muitos usam CPF, celular, usam também CNPJ. No caso do Anjos é um e-mail, então é o campo e-mail. É muito fácil, a pessoa entra já no seu banco, no aplicativo, dentro do setor pagar ali, ela vai colocar e-mail. Clicou, ela vai colocar a nossa chave, anjos@novotempo.com. É muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Se ela preferir, em muitos dos nossos programas, vai ter aquele bichinho cheio de pontinho que nós chamamos de QR Code. Então a pessoa também vai entrar no seu aplicativo, vai na questão Pix, vai em QR Code e ela vai escanear ali com a câmera, vai apontar e vai aparecer os dados da Novo Tempo, aqui da Rede Novo Tempo. E o valor ela vai escolher. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é muito mais fácil e nós gostaríamos que o nosso anjo, o nosso doador, tivesse essa praticidade, experimentasse o Pix. O que é importante para a gente é que essa pessoa possa nos enviar o comprovante, porque nós queremos colocar aqui no cadastro dela a doação do João, a doação do Kleber. Então, a pessoa doou, mande o comprovante para o nosso WhatsApp, 12981766630, e manda os seus dados, porque inclusive nós queremos mandar o bottom da doação extra, ou aquele que está doando pela primeira vez, ou aquele que voltou a doar. Qualquer valor extra que você doar para Novo Tempo será destinado para a impressão e o envio de milhares de exemplares da revista Esperança Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. E como forma de gratidão, nós do projeto Anjos da Esperança vamos te enviar um lindo bottom colecionável. Não espere mais, faça parte desta missão. Anjos da Esperança, 18 anos transformando vidas. Tá aí. Muito bem, Bom meus demais. amores. Olha, obrigada a você que é anjo da esperança e que nos ajuda a fazer tudo aqui na Novo Tempo, meus amores. Vamos de interação aqui, joga na tela, você que confiou de nos contar um pouco de você. Agora, a Vanessa Adriana tem uma filha de 20 anos. Ela está muito desafiadora, tem nos enfrentado, está mentindo muito, dorme fora direto, não aceita nossas regras e já não sabemos o que fazer. Tive até mesmo vontade de colocar para fora de casa. Eu preciso urgentemente de orientação. Como é que se dá urgentemente essa orientação, Rochael? Em 1 minuto. Me procura. Vai precisar procurar o Rochael lá no direct dele, entrar na... Em 10 Como é que- segundos ele trouxe ali. Em 10 segundos, @Fernando Rochael, me procura. me É segue isso lá. que eu estava indicando, é isso mesmo. E aqui tem um emaranhado de questões a serem Já tratadas. foi, né? 20 anos aí, e agora consertar essa situação, ela precisa agora, primeiro consertar, e voltar de novo, parece que é chato isso, mas esses pais criaram essa menina dessa forma. E eles podem piorar a situação se eles não se resolverem primeiro. E aí, talvez, se eles resolverem parar de tratar essa menina da maneira que criaram ela dessa forma, é como uma caixa d'água que você está com furos aí, encheu de furo, encheu de furo, encheu de furo. E agora, o que eu faço? Eu estou colocando água e não se enche, estou colocando água e não se enche, estou colocando água e não se enche. Tampa os furos, e os furos estão neles. Então, de novo, pai, mãe, cuide de você primeiro. Antes de reclamar do seu filho, saiba, você criou seu filho, você construiu seu filho. E talvez, se você não se cuidar, você vai continuar fazendo isso com seu filho. Essa mãe que tem uma mãe de 20 anos vai continuar tratando e afastando agora a filha cada vez mais. Porque a mãe agora não entrega vida para a filha, não entrega amor para a filha. A lição número 5 ou 6, se não me engano, aqui da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, trata sobre filhos rebeldes. Claro, tem as responsabilidades dos Claro. pais. Mas um menino de 20 anos ou uma menina de 20 anos de idade, ela já não é uma criança, ela precisa assumir responsabilidades. Então, a gente ajuda você, numa das lições do Pais Preparados, Filhos de Caráter, Filhos Rebeldes, como lidar. Precisa se posicionar, muito seriamente, precisa se posicionar. E se autorresponsabilizar também por isso, né? Já posso me despedir do... Tem mais? Ah, que bom. Vamos mais Ela uma? quase ia falar e ia me despedir do Aleixo. Você viu, né? Eu tô aqui, eu já congelei. Pronto, já até aqui, eu travou, congelei. né, pastor Aleixo? Jamais. Eu falei, não. Jamais. Terminar o programa desculpa, sem a tia. sua reflexão é não ter programa. Sou seu amigo. Eu sou muito sua amiga. E a Punira Caldas Novas, sobre o acolhimento da criança. Meu Gabriel tem 2 anos e 6 meses. Nem sempre é fácil, mas acolho minha criança com acolhimento que eu não tive. Quando não estou bem, me retiro para não descontar nele o que eu estou sentindo. Enfim, precisamos lembrar que o adulto somos nós. Fácil não é, mas com Jesus a gente vence. É isso, diz tudo resumidamente, parabéns. né? Despedida, meu amigo. Agora sim, não do Aleixo, mas do Rochael. Se você se despedir de mim, amanhã eu volto.
Foi uma alegria demais estar com você aqui, com Darleide mais uma vez, com meu querido Abinal. Foi maravilhoso. Gratidão. Estar com você também foi muito bom. Que o Eterno possa te fortalecer para que você dê conta dos seus filhos. Quanto mais forte você fica, a vida fica mais leve, as relações ficam mais leves. Então dedique-se a isso, a cuidar de você, para que seus filhos possam receber o amor que está em você. Quanto mais forte você fica, você consegue cuidar dos seus filhos melhor. É isso. Verdade. @Fernando Rochael, será uma alegria receber você por lá. Obrigada, querido. Obrigado, Fernando. Diz tchau. Não dá tchau para mim, não. Não, não dou. Um pastor em outro país, ele, na fase de escolhas de carreira, tinha um irmão que escolheu entrar para o mundo dos negócios. Se tornou uma pessoa muito bem-sucedida, acumulou muito patrimônio. Ele caminhou por outro caminho e ele foi desenvolver, como pastor mesmo, um trabalho numa comunidade carente. Um dia, no aniversário dele, o irmão dele apareceu com um presente para ele e deu um carro caríssimo, luxuoso. E ele deixou o carro na garagem, porque ele não tinha como ir até a comunidade carente com um carro daquele. Ia ser muito complicado. Mas um dia, para não perder o carro e não perder a mecânica do carro, por deixar ele tanto tempo parado, ele teve que sair e foi ali, sem chamar muita atenção. Mas assim que ele estacionou o carro e desceu, ele viu duas crianças que conheciam ele. 2 menininhos órfãos, o mais velho e o mais novo, que andavam sempre juntos. E aí ele olhou para o pastor e falou: pastor, que carrão! E ele, meio constrangido, falou: sim, mas rapidamente ele já foi se livrar daquilo que ele estava querendo se livrar de uma imagem, e disse assim: mas eu ganhei esse carro, eu ganhei do meu irmão. Aí o menino arregalou o olho e falou: uau! E disse uma frase que o pastor nunca esqueceu. Ele disse assim: eu queria ser um irmão assim. A Bíblia define pessoas fora dos limites da biologia. A Bíblia define pessoas fora dos limites impositivos da filosofia. Para a Bíblia, pessoa é um ser gerado por outra pessoa. Simples assim. A Bíblia não se demora em falar que uma vida, uma pessoa, é a partir de tantos meses ou depois de uma divisão de células. Para a Bíblia, pessoa é um ser gerado por outra pessoa. Isso é muito importante, raciocine comigo algumas coisas. Por exemplo, se você acompanhar comigo a história de Jacó, qual dos filhos de Jacó você diria que foi o melhor? Rapidamente, quem conhece a história vai dizer que foi José. Se você for pensar na história de Davi e a gente fosse pensar nos filhos de Davi, os filhos de Davi fazem coisas horrorosas. Um filho de Davi fez uma guerra civil, dividiu o país no meio, e perguntar assim: qual dos filhos de Davi foi o melhor de todos? A resposta vai ser Salomão. A gente tem 3 livros da Bíblia escritos por ele. Agora volta um pouco em Jacó. Jacó viveu criado numa família disfuncional. Eles tinham preferências. Assim que ele saiu dali e encontrou a sua nova família, ele deu de cara com 2 irmãs que foram criadas por outra família disfuncional, porque Raquel e Lia é a versão feminina de Esaú e Jacó. O pai prefere uma, elogia uma. E aí eles criam seus filhos dessa forma. Ele tem 11 filhos, 10 filhos, numa bagunça na briga entre eles. Mas Jacó teve uma experiência no Jaboque. E naquele dia Jacó foi esmagado. E nasceu Israel ali. Ele criou vários filhos como Jacó. Mas agora ele cria os outros, os últimos, depois da sua experiência no Jaboque. José não é só o filho amado que nasceu da mulher amada. José é resultado de um filho depois da experiência de ter sido esmagado e transformado. Davi derrotou exércitos. Davi ele estreia derrubando um gigante. Davi era um homem de batalhas e Davi comete muitos erros mesmo. Mas Davi teve uma experiência de ser perdoado, de ser restaurado, de ter sido transformado. E ele fez um pedido para Deus e Deus atendeu o pedido dele. Ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele criou Salomão depois dessa experiência. Para que Deus fizesse Salomão, ele transformou Davi. E os sonhos de Davi se realizaram em Salomão. Porque o não de Deus para Davi foi o sim de Deus para Salomão. Senhor, eu quero fazer um templo. O que Deus disse? Não. Ao dizer não para Davi, ele disse sim para Salomão. Jacó é a mesma história. José é produto, e quando Deus quis José como aquele que ia mudar a história de muitas nações, salvando muitas pessoas da fome,
ele deu a Jacó uma experiência profunda para ele descobrir quem era o Deus de verdade. Mas essa não é uma história que se isola na Bíblia, porque se ela está lá é porque a gente está aqui vivendo também e a Bíblia desnuda a humanidade. Ela é um palco onde todos nós estamos desfilando. Quando Deus quer transformar o mundo, Ele começa transformando uma pessoa. Quando Deus quer transformar seus filhos, Ele vai começar transformando você. E para que seu filho diga, eu honro meu pai e minha mãe, Deus transformou aquele pai e aquela mãe em pessoas com honradez. O que é um ser humano? O que é uma pessoa? Uma pessoa é alguém que é nascido de outra pessoa. Quem é o ser humano? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Fortaleça emocionalmente seus filhos, fortaleça emocionalmente a sua vida, mas nunca confunda um traço de comportamento com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem nada de errado nessas coisas. Então, se você for fazer uma oração hoje para desenvolver emocionalmente seus filhos, faça essa aqui. Senhor, que teus frutos sejam vistos em mim. Que quando Deus transforma você, Ele vai mudar a vida dos seus filhos. Como foi? Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Amém. Lindo, lindo. Linda demais a reflexão, né? Amanhã a gente está de volta em mais um programa Entre Família e amanhã a gente vai falar sobre, olha só, mais um assunto muito bom, hein? Onde está o tempo para realizar os sonhos? Como é que andam os seus sonhos aí, viu? Eu soube que a gente só para de sonhar quando a gente morre. E se não está sonhando, abre os olhos aí, Morreu. viu? Cuide, vê se você não morreu, vê se está vivo mesmo, né? Não perca amanhã, porque o que vai ter de testemunho, Abinão? Amanhã. Tem os sonhos ainda, viu? Vários. E vem aí o Inclusive de Vida e comer. Saúde com Terça na Cozinha. O dia que a Arlete e as meninas ali na produção vão pra cozinha fazer muita coisa gostosa e saudável. Beijo pra vocês, delícia demais ter a sua companhia. Até amanhã no seu Entre Família. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.